Já começar. Isso, já começamos a gravação. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que se dispõem a acordar cedo para falar um pouco sobre ciência. E hoje é um dia muito legal, muito gostoso aqui para a gente, que nós estamos aqui com a presença do Dr. Valério Fux. Dr. Valério, nosso amigo aí de longa data e coordenador da hemodinâmica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, e o Hospital Caxias d'Or, também no Rio de Janeiro. E o Dr. Valério, há muitos anos, estuda, pratica, divulga e defende o tema da denervação simpática renal, né? E que a gente que conhece sabe que já passou por um período de muito entusiasmo, depois entrou num período que aparentemente não tinha valor e depois agora volta, parece que mais solidificado, com as indicações mais precisas, e ninguém melhor aqui no nosso meio para falar disso que o Dr. Valério. Dr. Valério, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu carinho, e já vou te passar a palavra, querido. Ótimo, bom dia a todos. Meu nome é Valério Fux, o Maurício já apresentou. Eu agradeço ao Maurício e à Fabíola o convite, e é um prazer estar com vocês de manhã, nessa terça-feira, aqui, dia 16 de agosto, para conversar um pouquinho de hipertensão difícil de controle e um tópico que muitas vezes ele é polêmico, mas ele vai deixar de ser polêmico muito em breve, porque ele está evoluindo. Todos nós temos em mente o fatídico HTN3 de 2014, mas já se passam aí 8 anos desde então, e muita coisa, muita água rolou embaixo da ponte aí, e eu vou apresentar isso para vocês hoje aqui. Essa conversa deve demorar em torno de 30 a 40 minutos no máximo, e eu pergunto, Maurício, perguntas ao final, como fica isso? Só depois de acabar, durante? Fica à vontade, para mim não há problema. Tá. Dr. Valério, assim, a gente também deixa sempre bem à vontade, se é um bate-papo muito descontraído, mas, em geral, o pessoal pergunta no final. Claro que qualquer um pode interromper a qualquer momento, mas, em geral, a turma espera completar para bater papo sobre o assunto. Ok, mas se alguém quiser fazer qualquer interrupção, não há qualquer problema. Eu estou aqui Ótimo. para isso, e eu acho muito saudável, aliás. Tá? Então, o tema está aqui: denervação simpático-renal na hipertensão difícil de controle. Difícil de controle já é um termo que não é usado normalmente, né? Normalmente se usa a hipertensão resistente ou refratária, mas a hipertensão difícil de controle, ela engloba todo esse conceito de hipertensão resistente ou refratária que, na definição das diretrizes das sociedades, apenas a mudança de patamar de uma droga. Você, a partir de 4 drogas, você passa a ser refratário, ou seja, 5 ou mais. Então, por que ficar dizendo hipertensão resistente ou refratário? Não, hipertensão difícil de controle, que é o que está sendo utilizado hoje em dia, é a nômina utilizada nas sociedades, nos diversos papéis de posicionamento que estão surgindo, que eu vou mostrar para vocês. Não está andando aqui. Que bom. O que está acontecendo aqui? Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Às vezes tem que sair do modo apresentação e voltar. Então vamos lá. Por que não está andando? Sair daqui. Juliano, tem alguma dica aí? É particular. Meus potenciais conflitos de interesse para essa apresentação: sou speaker da Medtronic e proctor do Spiral. Tá? Dividi aqui em básicos, evidência e seleção do paciente e final, começando com o básico aqui, os fundamentos da hipertensão, que a hipertensão é a doença de maior prevalência no mundo, 1 bilhão e 200
milhões de habitantes. No Brasil, um quarto da população adulta, 31 milhões, 34 milhões, 34 mortes por hora, isso mata muito mais do que Covid, né? 35% tratada e controlada, 30% não tratada e 35% é tratada e, mesmo assim, não controlada. Esse artigo dessa semana, aqui mostrando a projeção dos riscos cardiovasculares futuros nos Estados Unidos, você vai ter um aumento da hipertensão em torno de 27% até 2060. Ou seja, se você imaginar que 30% dessa população será hipertensa tratada e não controlada, você tem em torno de 45 milhões de pessoas que tratam e não controlam a pressão. Vejam o tamanho do mercado que é a hipertensão apenas nos Estados Unidos, e aí é o gráfico de tendência do crescimento, né? Contextualizando aqui no Brasil, nós temos em torno de 36 milhões de brasileiros hipertensos, e esse estudo nacional REHOT, mostrando 11,7% de hipertensão arterial resistente e 3,5% de refratária. Englobando isso tudo aqui, né, você tem em torno de 4, 5 milhões de brasileiros com hipertensão de difícil controle, sendo que, se você pensar só na refratária, assim, aquele de 5 drogas para cima, você tem 1,3 milhão brasileiros tratados e sem qualquer retorno em termos de eficiência na terapêutica. Então, aqui está esse conceito que eu mostrei para vocês, hipertensão de difícil controle, englobando tanto a resistente quanto a refratária. Isso aí está mais tudo que sedimentado, mas o termo, a terminologia é mais nova. E aqui, sem entrar muito em detalhe no tratamento da hipertensão arterial, aquele famoso triângulo de ouro, tiazídico, o IECA ou o BRA e mais bloqueador de canal de cálcio, a gente tem que sempre começar por aqui, escalando a quarta droga, espironolactona, e acima da espironolactona, a quinta droga para frente, você vai com o que tiver, né? Hidralazina, bloqueador central, bloqueador, e por aí vai. Então, a gente tem esse escalonamento aqui, a partir daqui, não havendo controle, já a hipertensão resistente não controlada na nômina, que ainda é vigente, mas que, para mim, já é a hipertensão arterial de difícil controle. Para chegar a essa definição, a gente tem que excluir algumas situações, como a pseudoresistência e todas essas patologias que levam à hipertensão secundária, né? Levar sempre em conta o aldosterone primário, porque está presente em torno de 10 a 15% dos casos de hipertensão grave de difícil controle, e uma atenção especial ao sono. Eu vou mostrar para vocês um slide muito interessante dessa semana, no European Heart Journal, sobre o sono. Então, aqui é muito pouco levado em conta, né, a apneia obstrutiva do sono. Então, lembrar basicamente do aldosteronismo primário, doença parenquimatosa renal, óbvio que é a estenose da artéria renal, mas daqui para baixo, todos são mais ou menos raros. O FeL, o Cushing, coartação é comum, mas é uma questão de exame físico, enfim. E lembrar muito, realmente, da apneia do sono. Em relação à principal complicação, que é o AVC, dados americanos do CDC, em 2014, 2015, o custo do AVC nos Estados Unidos foi em torno de 46 bilhões de dólares. E a maior parte causado por hipertensão. No Brasil, esse estudo aqui da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2019, de pessoas de 18 anos ou mais que se referiram com diagnóstico médico AVC, então de 33 milhões de pessoas no Brasil, sendo que a maior parte entre 75 anos ou mais. Então, não é pouca coisa, e a maior parte disso é causado por AVC. Isso é um custo do AVC no hospital público no Brasil, e sairia em torno de $8 mil ano. Eu acho que isso aqui é um
é um custo bastante subestimado, mas é o que tem de registro, e olha o peso que tem isso em relação ao, ao custo da saúde, né? Isso é SUS. Tá? Em relação a alguns dados, mostrando que a redução de 10 milímetros de mercúrio apenas na pressão de consultório, você tem, com isso você tem uma redução de 27% na taxa de AVC, insuficiência cardíaca 28%, mortalidade total de 13%, ou seja, não é pouco quando você consegue uma redução em consultório de 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Né? Isso é muito interessante, porque se um paciente tem 180 ou 200, caiu para 190, de 200, ele reduziu 27% de AVC, mas o médico que acompanha ele acha que está havendo uma falência no tratamento, ainda vamos conversar sobre isso. Mas levar isso em conta aqui. E outra coisa super importante, que a hipertensão, ela cursa com uma baixa aderência no tratamento, principalmente naqueles que tomam muito remédio. Então, em todas as séries, a média fica em torno de 40% na aderência do tratamento medicamentoso, incluindo, muito interessante que vocês vão ver, mesmo em estudos onde você dosa os medicamentos no sangue e na urina, você tem uma aderência em torno de 60%. Vamos conversar. E aqui está o que eu falei, se você toma um antihipertensivo, aliás, eu tomo um e eu não tomei ainda, tá? Acordei cedo para caramba, não tomei ainda. Se você toma um, você está em torno de 10% em um ano, você não vai ser aderente. Você toma mais de 6, você está perto de 80% de não aderência. Isso aí é muito clássico. Em relação ao papel do sistema nervoso central, você tem fibras eferentes vindo do cérebro que vão para todos os órgãos do corpo, né? Basicamente, o que não interessa são as artérias, levando a vasoconstrição, o coração, aumento da contratilidade da frequência cardíaca, e nos rins você tem uma diminuição do fluxo renal muito por conta da vasoconstrição e também pela estimulação das células do aparelho justaglomerular, onde você tem o aumento da retenção de renina, e daí você tem estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com retenção de sódio, aumento de volume. As fibras aferentes levam essa informação ao cérebro e você tem um feedback aí negativo, aumentando a sua hipertensão por conta de volume. Em relação a essa inervação, nós vemos que os plexos, é a mesma artéria, tá? A artéria de um rim direito de um espécime cadavérico, e mostrando a parte anterior e a parte posterior. Então, o plexo simpático aórtico, ele manda nervos que muitas vezes ele passa da bifurcação da artéria renal, pegando o ramo principal, muito menos e muito mais nos ramos secundários. E aqui ele vai entrando pela adventícia, entrando na gordura perirenal, e vai ter uma importância muito grande para a gente, esse conhecimento, na medida em que os nervos renais no segmento proximal da artéria estão um pouco longe, são esse verdinho aqui. Quanto mais você vai se aproximando, se distanciando do ramo principal, eles vão se aproximando à luz. Então, distalmente e nos ramos, eles estão muito próximos à luz, mostrando que qualquer fonte de energia colocada aqui no interior deste ramo da artéria renal, desses ramos, você pode jogar energia e matar esses nervos aqui, levando uma diminuição do estímulo simpático para o rim. Opa. Aqui está esse exemplo do Sakakura, que é clássico, e aqui mostrando o percentil
no ramo proximal, você atinge 75% dos nervos. Estou falando com a radiação, a emissão de energia por radiofrequência, né, que é onde eu vou me apoiar a minha explanação, que em torno, hoje em dia, está em 95% no mundo de penetração. Tá? Então, ela tem uma penetração, e aqui eu falo do Spyro, em torno de 4,5 milímetros, e se você colocar no ramo principal, aqui você vai ter em torno de 75% de destruição dos nervos, se eu colocar nos ramos, chega a 95%. Em relação a evidências, você muito sucinto nos os estudos pioneiros de primeira geração, que foi com o catéter anterior ao Spyro, que foi o catéter Flex, que eu tive a oportunidade de fazer alguns casos com ele. É um catéter monopolar de difícil manipulação, a gente não sabia a posição onde ele estava, se estava para frente ou para trás. Os quadrantes, a gente conseguia ver o quadrante superior e inferior, mas o anterior e o posterior, muito difícil de ver. Mas ele, apesar de tudo, ele foi utilizado em estudos, todo o início da família Simplicity, HTN1, HTN2, HTN3, e nesses dois primeiros, o primeiro foi um registro com uma redução muito importante da pressão em 6 meses, o segundo já um estudo randomizado contra grupo controle farmacológico, né, grupo medicamentoso, e a partir daí desenhou-se o HTN3, que seria denervação simpática renal, simpático-renal contra um grupo controle, que seria um grupo simulado. Que grupo simulado é esse? Grupo falso. Vocês vão ler, sham group. É um grupo onde fazia apenas arteriografia renal, com todo o teatro da denervação, você tentava tirar o bias do efeito placebo. O que aconteceu aqui, houve essa redução muito importante da pressão no grupo de denervação em 6 meses, mas o grupo controle também houve uma redução importante e o delta aqui foi abaixo do previsto, menos de 5. E o que estudou-se aqui, houve os fatores confundidores desse grupo, uma grande mudança basicamente, dois fatores importantes. Né? Um foi que, após a randomização, a parte medicamentosa do controle foi totalmente bagunçada, eles não seguiram a randomização, mudaram a medicação e, basicamente, a questão técnica. Houve muito pouca denervação, uma média de 9 pontos de denervação com esse catéter. Foi um estudo unicamente americano, onde apenas 6% dos pacientes denervados foram denervados em todos os quadrantes, ou seja, praticamente a gente considera, nas nossas conversas sempre sobre denervação, que esse estudo foi um estudo que comparou um grupo falso contra grupo falso, ou seja, não houve denervação eficaz nesse caso. E eu vou mostrar para vocês que nesse estudo, quando houve uma denervação eficaz, houve uma redução da pressão. O que aconteceu desde então? Mudou-se basicamente a técnica com a introdução desse catéter, que é um catéter emissor de radiofrequência, um catéter com nitinol. Vocês vejam que ele é espiralado, ele alcança todos os 4 quadrantes simultaneamente, ele entra com uma corda 0,14 esticada, e você puxa, ele se acomoda e você manda energia. Em 1 minuto, ele trata vasos de 3 a 8 milímetros. Então, ele chega até aqueles pontos que eu mostrei para vocês, onde o nervo está muito próximo à luz. E aqui é um modelo de ação desse catéter, ele entra aqui, veja, você tira a corda, ele vai atingir os pontos, você tem um aumento da temperatura em azul, uma queda da resistência em vermelho, e aqui é muito interessante mostrando como ele atinge os 4 quadrantes simultaneamente da artéria. Isso tem que estar entre 3 e 8 milímetros. Esse foi o primeiro estudo, logo depois do HTN3, já com esse novo catéter, já com controle de droga. O controle de droga era feito pelo sangue e pela urina, você tinha também a utilização da MAPA. E como era um estudo
sem medicação, vejam aqui, off-med, um estudo piloto, mais ou menos 40 pacientes para denervação, 40 contra o grupo controle, e como era sem medicação, você não poderia utilizar pacientes com hipertensão resistente nem refratária, porque é antiético você tratar pacientes com um método e negar a medicação para quem precisa, né? Então, utilizou-se a partir daí, todos os pacientes a partir daí são pacientes hipertensos moderados. Isso é uma crítica a tudo isso que você tem de resultado, expandindo para difícil controle. Mas, de qualquer maneira, vai servir. Então, os pacientes vinham para visita, você tinha, se ele vinha com medicação, você tirava a medicação, passava 2 semanas do washout, era testado de novo e eram randomizados para grupo de denervação renal, grupo controle. Em 3 meses era aberto, porque o paciente sem droga. Né? Então, em 3 meses, a gente teve essa resposta, uma redução bem significativa do grupo de denervação, tanto na MAPA, de 24 horas, quanto na pressão de consultório. Vejam a redução na pressão de consultório de 10 milímetros de mercúrio, mais um delta de 7, mas evidentemente uma redução muito importante, tanto aqui quanto na MAPA de 24 horas. Interessante mostrar, isso aí é monótono, que vocês vão ver, é o chamado efeito always on, que a denervação transmite, né, para o paciente, que a redução da pressão ela é durante todo o ciclo circadiano, todo dia, enquanto que no que não faz a denervação, no grupo controle, o grupo falso, não há qualquer redução de pressão comparativamente. E aqui, basicamente, vocês veem a importância do período noturno e o período do acordar, que é onde você tem mais doença cardiovascular envolvida. A partir daí, aquilo foi em 2017, 2018 foi lançado o estudo Spiral HTN on-med, já com medicação, permitia de 1 a 3 drogas, pacientes também hipertensos moderados, a droga era dosada no sangue e na urina, e aqui ia para a randomização, para denervação com medicação, e grupo falso com medicação, a gente já podia esticar um pouquinho mais, porque os pacientes recebiam tratamento medicamentoso. Né? Então, em 6 meses que nós vimos uma redução muito maior da pressão sistólica, tanto na MAPA quanto no consultório. Lembre-se que aqui era 5, no outro aqui está 7, era mais ou menos 6 aqui, agora está 7, uma redução muito importante, e mais do que isso, assim, novamente, o efeito always on, agora muito mais afastado, o que denervou do outro, e sempre com este momento aqui, que é o momento do acordar, e o momento da noite, com muita redução, ou seja, muito protegido no momento onde você tem os maiores efeitos cardiovasculares. E aqui a gente nota que com 6 meses houve uma progressão da redução da pressão, olha aqui com 3 meses, já não on-med, isso não é do off-med, mas com 3 meses mediu-se e com 6 meses uma redução tanto da sistólica quanto da diastólica. Isso aqui na mapa de 24 horas, no consultório também baixou, isso mostrando que havia uma progressão da redução e uma sustentabilidade dessa redução. Esse slide é desse ano, tem um mês, o resultado do Spiral on-med em 3 anos, porque já que você tinha um estudo com remédio, você poderia continuar a tratar esses pacientes, mesmo até com crossover, muitos crossover do grupo falso para o grupo de inervação. De qualquer maneira, um delta de 10 milímetros de mercúrio de redução na mapa de 24 horas e 8 no consultório. Isso em 3 anos, naquele grupo, num estudo piloto. Isso aqui mostrando que a redução era em todos os momentos do dia, principalmente naquele nighttime e de manhã, mostrando para vocês
como é que é, o benefício do tratamento em relação ao período do dia com maior probabilidade de eventos cardiovasculares. Isso aqui mostrando que esse valor obtido equivale, nessa meta-análise de 33 estudos, à utilização de 2 drogas antihipertensivas. Então, você pode dizer que o efeito da denervação renal com radiofrequência pelo Spyro, a gente tem que ser muito claro em relação a isso, ele equivale a 2 drogas que você deu uma vez na vida e não precisou dar mais, independente da questão da aderência. Aqui, mostrando a variação da pressão nos 36 meses, e muito mais importante do que tudo, é isso aqui, é que, além da redução da pressão, os pacientes na denervação, eles ficaram 80%, 83% dentro da faixa da pressão na mapa abaixo de 140, da faixa alvo, chamado Time in Target Range, em relação ao grupo controle, ou seja, além da redução, você ficou muito mais dentro da faixa. É um efeito extremamente benéfico. Mostrando aqui que não há qualquer efeito importante de algum evento de segurança a longo prazo, em 3 anos, muito pouco, em qualquer dos outros desculpe, em relação também ao grupo controle. Ou seja, a denervação ela é um procedimento seguro. Isso vocês vão ver um pouco adiante. Aqui eu quis mostrar que, e vou mostrar um pouco mais lá na frente também, esses 2 estudos comparado com o estudo do ultrassom, e eu vou mostrar o ultrassom em 3 anos, só para não ficar falando só de Spiral, porque essa aqui não é uma conversa patrocinada. Então, tem que mostrar para vocês tudo que existe no mundo, né? Esses estudos que eu mostrei para vocês agora foram de 2017 e 2018, e o que foi feito logo após? São estudos pilotos sem uma significância estatística. Então, precisava de um N pequeno, um N de 80. Então, precisou-se aumentar esse N para começar a provar que o troço funcionava mesmo. Então, que desenhou-se esse estudo Spiral HTN Off-Med pivotal, que não é nada mais, nada menos do que aquele piloto aumentado. Pegaram aqueles 80, botaram mais 250, ficou 331 por aí. Então, com isso, conseguiram fazer a significância estatística. O desenho é o mesmo. Eu não vou falar sobre detalhes, o detalhe que eu acho que mais importante é isso aqui. O total de ablações, em média, de 47 nos pacientes do Spiral Off-Med, comparado com os 9 do HTN3. Ou seja, o HTN3 ele foi feito para não funcionar. E esse aqui, ele realmente, com 47 pontos denervados, ele conseguiu uma redução muito importante da pressão. Você vê que isso aqui é em 3 meses, mas significativamente, em termos de significância estatística, é positivo. Tá? E no consultório, essa redução de delta de -6, importantíssimo, isso em 3 meses. Tá? Aquele efeito always on, todo extremamente monótono, aparece todo o tempo no grupo de inervação e não aparece no grupo controle. E aqui é muito interessante, que é os escapes em termos de hipertensão do grupo não denervação, quer dizer, esse grupo controle foi 17% e o grupo de denervação 9%, ou seja, se manteve muito mais estável durante todo esse período. As conclusões deste estudo é que ele tem um poder estatístico demonstrando redução significativa da pressão pela denervação em 3 meses. O benefício é independente da aderência, isso aqui é muito importante, e o procedimento é seguro. Né? Em relação a outras fontes de energia, já mostrei para vocês aquele estudo do Radiance Solo, o ultrassom, aqui à esquerda está o Spiral, com radiofrequência, esse aqui é o ultrassom, que você coloca um balão dentro do ramo principal apenas, você não tem condição de tratar ramos secundários. Você é um balão que tem um líquido dentro, você coloca um probe e insufla apenas para encostar.
e você manda a energia de ultrassom, que é uma energia circular, e você tem uma profundidade muito maior, em torno de 9 milímetros, e você tem esse resultado do Radiance Solo, que é equivalente ao HTN Off-Med piloto. Esse tem um resultado em 3 anos, com uma redução também bastante interessante. Isso aqui, os pacientes chegavam com essa pressão, eles faziam o washout da droga, obviamente sem droga, eles iam para uma pressão maior, e em 2 meses que foi aberto, você tinha essa redução, e em 3 anos isso tudo aqui, mas a partir dos 2 meses já poderia abrir drogas, você começar a introduzir drogas, e aqui está embaixo a quantidade de drogas até 36 meses. Então, eles fizeram um mix do off-med com on-med. O programa da Record, esse é o Catheter Paradise, está muito atrasado em relação ao programa da Medtronic, né? Mas, de qualquer maneira, mostrar para vocês que existe essa tecnologia, está sendo estudada, e, além dessa, existe também a injeção de álcool na adventícia, que eu acho uma situação muito delicada, né? Porque você pode aí sim criar pseudoneurismo. Você não cria pseudoneurismo de maneira alguma com ultrassom, é extremamente com radiofrequência extremamente seguro, com ultrassom também não há registros, mas aqui você só tem estudos iniciais first in man, então não dá para falar muita coisa desse sistema, o peregrino, injeção de álcool absoluto na artéria renal. Álcool absoluto, ele mata mesmo, né? A gente sabe pela ablação septal com álcool como mata. Então, o problema é o que vai acontecer com essas artérias lá na frente. Mas eu apresentei para vocês tudo que existe em relação a modelos de aparelhos, né, de dispositivos. E aqui é um timeline mostrando esses estudos que a gente estava conversando, e embaixo aqui a gente vê o registro, né? O registro é sempre importante, porque não é estudo randomizado, mas é experiência no mundo real. Então, aqui é um estudo, é um registro que vem lá desde 2014 também, mas aqui é um estudo, o resultado de 3 anos, apresentado no PCR desse ano, o EuroPCR. O estudo é em torno de 2.700 pacientes, 190.600, 45 países, pacientes de tudo que é jeito. Então, não registro aquele negócio, né? É tudo que tem, vai entrando, bota para dentro. Então, paciente idoso, fibrilação atrial, alto risco cardiovascular, diabetes, hipertensão resistente, enfim, tudo, né? E pacientes que foram tratados também, uma grande parte com o flex e não com o Spire, mostrando que esse flex era bom, se fosse bem trabalhado, era bom, né? Agora, muito mais trabalho, muito mais contraste, muito mais tempo. O Spire veio para sanar esse problema e diminuir o problema da curva de aprendizado, que era realmente absurdamente longa. Mostrando aqui para vocês como eram pacientes, como são pacientes desse grupo, desse estudo, pacientes com alto risco cardiovascular, olha só, em torno, todos eles, de 25% a 30% de risco, e em todos os subgrupos de pacientes com hipertensão resistente, idosos, diabéticos, hipertensão isolada, doença renal crônica, etc. E todos com um altíssimo, uma taxa de uso de antihipertensivos 5, 6, por aí vai, né? Então, um estudo de mundo real mostrando a gravidade desses pacientes. E olha só o resultado. Em 3 anos, uma redução, como é registro, você não compara com qualquer outro grupo, o registro é um estudo observacional sequencial, então você tem em 3 anos uma redução na pressão de consultório em torno de 16 e na MAPA de 9,4 na pressão sistólica. Interessante mostrar que a função renal de quem tinha problema renal com clearance baixo, ele mantinha o clearance e reduzia apenas a questão pelo tempo que a hipertensão estava atuando dentro. Então, são 3 anos de evolução, então você já tem uma redução normal do clearance. E tem quem com clearance normal não havia redução do clearance. Então, é um procedimento que não vai afetar a função renal, não vai deixar um paciente que tem a função renal limítrofe como crônico, nem se ele tem a pressão, se ele tem um clearance normal, não vai cair
normalmente, vai cair por conta da hipertensão. E aqui mostrando os dados de segurança em 3 anos, baixíssimo para 3.000 pacientes. E aqui mostrando a cada subgrupo, como geralmente me perguntam, e os diabéticos, Valéria, como é que fica? O diabético, ele reage também, muito bem. Aquele com hipertensão resistente, quanto mais alta a pressão, mais vai cair. É o que mais se beneficia dessa terapia. Mas todos os outros subgrupos se beneficiam muito bem também. Paciente de doença renal crônica, que tem uma a partir do estágio 4, você tem uma atividade simpática muito aumentada, se beneficia muito bem. Paciente com hipertensão isolada, paciente idoso, paciente com fibrilação atrial, todos os pacientes, tanto na MAPA, tanto no consultório quanto na MAPA de 24 horas. Vejam que mesmo aqueles que têm em qualquer número de classes de antihipertensivos, eles reduziam também a hipertensão com mais ou menos num sistema, num padrão muito parecido. Ou seja, atuando em todas as classes, em todos os subgrupos, em pacientes usando qualquer número de droga. Aqui, mostrando, na linha de base, 6 meses e 3 anos, você tem uma redução na pressão em torno de 40%, você coloca dentro do grupo alvo, que é abaixo de 130, seria na MAPA, e com uma redução também do número de antihipertensivos em uso. Esse estudo ele vai se expandir, né, agora com o Define, o GSR Define, que serão mais 2.000 pacientes em 200 centros no mundo. O meu hospital aqui no Rio está incluído nesse estudo. Nós vamos recrutar 10 pacientes para ele. E a intenção é que você trabalhe mais com o Spyro, porque esse anterior está mais com o Flex. Então, a intenção deles mesmo é colocar mais Spyro e mostrar o resultado do Spyro. Enfim, em relação à segurança, dados de segurança de meta-análise de 50 estudos, quase 6.000 pacientes, somente 24 pacientes precisando de stent renal por dissecção, e em estudos de imagem, somente 0,20% com uma estenose significativa em 11 meses, ou seja, extremamente seguro o procedimento. Aqui mostrando para vocês em relação a guidelines, né, diretrizes, antes do HTN3, em 2013, a diretriz mostrava que a denervação era a classe 1C, ou seja, todo mundo super entusiasmado. Depois do HTN3 foi para 3B, é da ESC, né, da europeia. A brasileira de 2020 mostrou que a denervação ela não é aprovada, deve ser utilizada apenas em tratamento de hipertenso resistente, não sendo só para pesquisa mesmo, né? Ela não contabilizou todas essas evidências a partir de 2017 que começaram a surgir estudos mostrando que já haviam outros. Ela não considerou qualquer estudo desse segunda geração que eu mostrei para vocês. E aqui tem 2 papéis, né, 2 papers, que é o posicionamento, isso aqui é de 2019, 2021, desculpe, é o posicionamento da Sociedade Europeia de Hipertensão, mostrando que já há evidência para uso da denervação renal, é um tratamento aditivo alternativo para o tratamento medicamentoso. Já há um caminho de uso para a prática clínica e, individualizando o paciente, a gente pode fazer uso dessa medicação. Isso é um posicionamento. O posicionamento sempre vem antes da mudança de diretrizes. E aqui, aquele é da europeia, esse aqui é da americana, da Sky e da National Kidney Foundation, dos nefrologistas, mostrando que também é um procedimento que tem já bases suficientes para serem levados a uma mudança de diretriz. Então, o que a gente espera é que esse ano, no TCT, mês que vem, já haja um resultado do trabalho
on-med aumentado, quer dizer, expansion, um pivotal do off-med, mas um aumentado medicamentoso. A partir daí, você passa a ter 2 estudos grandes, significativos, randomizados, você já tem registro, você já tem meta-análise. Então, certamente, eu posso garantir para vocês que as diretrizes europeias, americanas, possivelmente ano que vem serão revistas, e a nossa vai correr atrás, como sempre anda correndo atrás das internacionais. Em relação à seleção de pacientes, muito interessante, eu usei critérios anatômicos e clínicos. Critérios anatômicos, se você tiver uma artéria renal como essa aqui, hilar, única, melhor dos mundos, aqui começam a ter artérias acessórias. Lembre que você sempre tem que tratar as artérias acessórias, porque elas são inervadas. Se você não trata, uma possibilidade de falha no tratamento. Aqui são detalhes, né? Esse é um mundo ideal aqui. Aqui, se você tem uma estenose, trata a estenose, faz um stent aqui, 2 meses depois, se continuar hipertenso, você trata, mas lembrando sempre que você tem que tratar com 5 milímetros de diferença do stent, porque o stent é uma plataforma metálica, você colocar energia ali que vai até 70 graus, você vai fazer uma grelha e você vai... Eu sei que goiano gosta muito de churrasco, mas um churrasco de artéria renal não vai ser uma coisa muito interessante, né? E aqui a fibrodisplasia corre dela, porque ela vai arrebentar a sua artéria. Isso aqui é um detalhe de uma montagem, obviamente. Vocês estão vendo 2 catéteres aqui, um para renal direita e um para renal esquerda, mas uma artéria toda mostrando a fibrodisplasia em todo o segmento. Não é tão comum aparecer assim, você pode aparecer fibrodisplasia só num pontinho assim. Eu prefiro evitar sempre, quando me aparece fibrodisplasia, eu não entro, porque você vai destruir essa artéria, vai ter complicação. Geralmente a mulher também. Aqui são outros exemplos de calcificação extrema. Se você não consegue atingir a artéria renal, você não vai conseguir fazer. O aneurisma, se você passa com cuidado por ele, se não afetar as renais, segue e faça. O rim único, já vimos pelas meta-análises ali da segurança, não há qualquer problema, isso aí é uma imagem de rim único congênito, mas se houvesse uma necessidade de fazer, tem artéria suficiente de 3 a 8 milímetros para fazer isso aqui. Dados de outros amostras, vocês estão vendo aqui tudo reconstrução com tomografia. Valério, precisa fazer tomografia para fazer a denervação? Não, não. Se você tiver tomografia, é muito interessante, porque você vai ver, por exemplo, esse tipo aqui, que é uma acessória, antigamente chamava polar, hoje chama acessória, vindo lá de baixo, quase da ilíaca. Como é que você vai ver isso fazendo uma ortografia aqui? Então, é interessante? É necessário? Não. Obrigatório? Não. Então, esses são exemplos também interessantes de bifurcação precoce, né? Aqui, acessórias, bifurcação precoce, e aqui o exemplo que eu falei, muito interessante, esses são casos raríssimos, né? Isso aqui você notar que está acima do diafragma. Essa aqui é uma acessória, antiga polar, superior do rim esquerdo, mas vindo acima do diafragma. Como é que você vai fazer isso aqui com uma arteriografia renal? Você bota o catéter aqui, você não vai pegar nunca isso aqui, né? E aqui é como eu faço normalmente, geralmente eu faço uma ultrassonografia com Doppler para ver basicamente ossos das artérias renais, para ver se tem lesão aterosclerótica, e durante o procedimento faz uma arteriografia. Se você injeta na artéria renal e você tem uma parte do rim que você não vê, não tem nefrograma ali, você desconfia que deva haver uma artéria acessória, que está ela, e você tem que tratar essa artéria. Veja essa de onde nasce. Esse rim tinha 2 artérias acessórias. E mostrando que elas devem ser tratadas também, porque assim como o ramo principal é inervado, a artéria acessória também é inervada. Se ela tiver entre 3 e 8 milímetros, por favor, não deixe de tratá-la. Você vê essa aqui como vem lá de baixo. Né? Aqui são alguns exemplos. Aqui é um exemplo de artéria acessória do rim esquerdo também, vem muito próxima da artéria do ramo principal. Ela, às vezes, tem localizações que são
meio difíceis de se ver, mas, obviamente, aqui a gente vê também, olha só, essa artéria, o ramo principal está aqui, falta a rim aqui embaixo, essa artéria acessória do rim esquerdo. O rim direito tinha uma bifurcação precoce aqui. Aqui são alguns exemplos que eu dou para mostrar basicamente a tracabilidade, ou seja, a movimentação do catéter. Ele realmente vai de uma maneira muito fácil, entrando nos ramos secundários, em angulações de mais de 90 graus. Ele traca muito bem. Olha só aqui a curva que ele faz, e ele vai, né? A gente usa uma corda de médio suporte, um catéter que eu uso é sempre o RDC, Renal Double Curve, não tem outro no mercado, não tem mamária de 55 centímetros, o catéter tem 117, você tem que entrar com o catéter, e olha só, uma extrema tortuosidade nessa aorta, a artéria renal, olha só, veja bem, essa aqui com uma acessória, essa aqui, como é que eu ia entrar? O catéter se colocava longe, o que eu fiz aqui foi colocar uma guia Landerkist, isso aqui mais para os intervencionistas, eu retifiquei a artéria e, a partir da retificação, eu consegui acessar esse ramo e foi tratada de uma maneira bastante adequada. Em relação aos critérios clínicos, a gente viu isso tudo é pelo estudo do HTN3, a gente viu que no registro GSR a hipertensão sistólica ela foi ela reagiu bem, mas é sempre menos do que a hipertensão combinada. Então, evitar a hipertensão sistólica, mesmo você vê que nesse quartil aqui do grupo com pressão sistólica mais alta, houve maior redução de pressão no GSR. O mesmo aconteceu no HTN3, que falhou. Vejam bem, aqueles que tinham pressão no tercio acima de 184, a redução da pressão foi extremamente efetiva. Se o paciente pudesse escolher, isso é um estudo alemão, hoje em dia há mais 2 estudos, o japonês e o americano, eu não coloquei aqui, mas esse alemão, antes do pivotal, esse aí é de 2018, perguntava se o paciente em consultórios na Alemanha, se ele já tomava remédio, queria tomar mais um remédio ou fazer um procedimento que baixava a sua pressão. 30% falou que queria fazer esse tratamento. Você imagina como vai ser essa pesquisa depois que todos esses estudos vierem e houver mudanças de diretrizes, né? O laboratório ajuda. Antigamente eu dizia que não, mas hoje em dia você tem detalhes, se você tem uma atividade da renina plasmática acima de 0,65, você tem um resultado melhor na denervação, isso aí já paciente para denervação, do que o paciente que não tem essa atividade plasmática da renina. Isso já não é laboratório, mas é exame físico, né? O paciente adrenético com uma frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto, ele responde mais, isso é quase que intuitivo, né? Ele responde mais do que o que tem uma frequência cardíaca baixa. Não estou falando aqueles pacientes em uso de beta, não. Ok? Isso é para lembrar novamente da apneia do sono, né? Você vê, eu sempre brinco aqui, isso parece assim uma parte da bandeira da Jamaica. E é muito interessante que o paciente com pressão normal e uma apneia do sono baixa, né? Hipopneia e apneia em torno de 10 a 15%, tem a pressão normal. Enquanto aquele que tem uma apneia ou hipopneia de mais de 90%, ele tem hipertensão resistente refratária de difícil controle. É muito comum a associação e, mais do que isso, é muito pouco pesquisado. Isso aqui é desta semana, vejam bem, 14 de agosto, do European Heart Journal. Um detalhezinho, o que os cardiologistas precisam saber sobre o sono, e eu coloquei aqui esses 4 tópicos interessantes para a gente pensar que o sono é fundamental, principalmente no cardiopata. A pressão arterial aumentada noturna, você tem que noturna, é aumentada, você pensa em síndrome da apneia obstrutiva do sono. O CPAP pode reverter a apneia do sono e restaurar o padrão da pressão arterial noturna. Tratar insônia, não apenas a apneia, melhora a pressão arterial. Então, vamos pensar um pouquinho mais no sono, vamos considerar uma polissonografia nos pacientes que têm uma hipertensão de difícil controle. Isso aí é desta semana.
Isso em relação à imagem. A imagem ajuda alguma coisa? Não. A imagem não ajuda em nada. A gente, eu sempre falo que a gente recebe um paciente e a gente tem que entregar ele inteiro. É quase que num paciente de coronariografia, a gente não pode fazer mal a ele, que um mal seria dissecar uma artéria, passar um fio e furar o rim. Por isso não usamos cordas hidrofílicas, isso para os intervencionistas. E diferente do infarto agudo, né? O paciente chega com uma dor no peito e uma obstrução, a gente tira o trombo, restaura o time da artéria, o fluxo fica bom, o paciente acaba a dor, é espetacular. Aqui não. Aqui você simplesmente, aparentemente, não faz coisa alguma, né? E isso aqui, para mostrar para vocês que esse pontinho aqui, tratado com energia, ele gera um edema e muitas vezes um pequeno trombinho. Para isso, por conta disso, a gente faz empiricamente aspirina por 30 dias, 100 miligramas mesmo, né? Mostrando aqui, é interessante que nos trials, mesmo nos trials, você tem uma parte de paciente que não responde, mesmo o paciente com denervação. Isso aqui foi do ultrassom, foi do Radiant Solo, pacientes que foram tratados e, muito pelo contrário, aumentaram a pressão, enquanto que no grupo falso, até 33, que não foi tratado, ele teve uma redução da pressão, mas muito mais não tiveram. E aqui do lado, né, nesse próximo, vou mostrar para vocês, dentro do pivotal, aqueles 311 pacientes, quantos pacientes que tratados, eles elevaram a sua pressão arterial ao invés de reduzir o verdinho. Isso aqui é na MAP, isso aqui é no consultório. Ou seja, a gente não sabe ainda o paciente que vai responder, porque a gente está aqui dentro da luz da artéria, mas em volta no rim, na gordura renal, você tem veias, você tem gânglios, a veia retira a energia, ela suga a energia, o gânglio transmite a energia, e se a gente for ver nesse detalhe aqui, você está dentro da artéria, coloca seu probe aqui, você está do lado de uma veia, você vai dar muito pouca energia, porque ela vai sugar. Se você está longe da veia, você vai jogar muita energia e você vai matar muito mais nervo. Lá a gente não sabe onde a gente está. Então, o que a gente faz? Opa, isso é um detalhe da reinervação. Reinervação, sempre me perguntam, existe reinervação? Olha só, isso aqui são dados de estudos com ovelha que mostram que, eu não vou ficar muito parado nesse slide não, que é muito chatinho, mas mostram que você tem uma reinervação, mas ela não é funcional. O nervo volta a regenerar, mas não conduz. Então, voltando àquele modelo, o que a gente faz se a gente não sabe onde a gente está? A gente vai denevando tudo que é ponto entre 3 e 8 milímetros até o limite do parênquima renal, né? Do nefrograma. Então, a gente o que faz é isso aqui, em termos práticos, no laboratório de hemodinâmica. Indicações futuras, isso aqui não é nem futura, porque ele já existe isso, é do consenso asiático de Taiwan, e eles tratam tudo que é hipertensão, né? Eles tratam que é hipertensão resistente, hipertensão com lesão de órgão-alvo, paciente não aderente, intolerante, de causas secundárias, e eles falam que a denervação simpático-renal não deveria ser vista como estratégia de tratamento antihipertensivo apenas para pacientes portadores de hipertensão resistente. Então, é uma evolução, mas que não existe aqui, porque nossas diretrizes são muito contra, né? Você já tem isso na Ásia, tem isso na Alemanha, não tem isso em qualquer outra parte do mundo. Não se assustem com esse slide, isso é da Sociedade Italiana de Hipertensão, que mostra que o ideal é que você tenha um centro catalisador, né, desses pacientes de hipertensão de difícil controle, porque a partir daí você vai conseguir lidar melhor com o paciente do que um paciente aqui, outro ali. Cria um centro no ENCORE aí, Maurício, e aí vocês vão pegar os pacientes hipertensos da região, né, e vão ter pacientes que vão, eventualmente, para denervação renal e muitos vão para tratar uma estenose de artéria renal também, como acontece no muito idoso, ele vai ter lesão por estenose renal, você trata ela, se você conseguir resolver, resolvido, se não conseguir, vamos para
denervação. Mas esse é um detalhe muito interessante, eu acho que tem que ser considerado, porque isso aumenta o valor do seu centro. Vou mostrar aqui 2 casos para vocês, para ilustrar. Então, esse é um paciente de 48 anos, casado, engenheiro, um paciente com hipertensão que é aderente e tem uma hipertensão resistente, 7 antihipertensivos, excluiu tudo que é causa de hipertensão, internado para controle da pressão sem sucesso. Né? A pressão dele era isso aqui, em termos de consultório e na mapa. Olha só que absurdo. Né? Foi feito o procedimento a gente faz basicamente um procedimento de angioplastia, a gente usa na prática 10.000 unidades de heparina, gera dor, então tem que ser sedado, o paciente não deve se mexer, então a sedação é a critério do anestesista, mas por favor não use midazolam, porque o paciente se mexe, parece um biruta no posto, o hemodinamicista não gosta de midazolam. Foi feito tudo, a arteriografia seletiva das artérias, foi posicionado o Spiro através da guia 014 e foram ablados 59 pontos no total. Né? Na artéria renal esquerda, 25, na direita, 34, um total de 59. Lembre-se, 47 a média no Spiro pivotal. HTN off-med pivotal. Ele fica um dia na unidade cardiointensiva, porque você pode ter uma redução muito importante da pressão e deve sair de alta com a mesma carga de antihipertensivos. Né? E em relação à pressão de 6 meses em consultório, olha só, se lembra 180 alguma coisa, foi 139, 145, uma redução absurda em 6 meses. A variação foi essa de consultório e da mapa, e em 18 meses houve essa redução preservada, assim, sustentada da redução da pressão sistólica e da diastólica na mapa, é uma redução de 7 para 4 classes de antihipertensivo. Esse estudo a gente publicou, eu fiz junto com o professor Esmeralci da UERJ, nós publicamos nessa revista dos arquivos. Né? E esse outro caso é um caso que foi apresentado no TCT 2001, que eu participei junto com a Tieta, que é uma hemodinamicista de Recife. Nós fizemos esse caso lá no Hospital Português, muito interessante, um paciente com hipertensão maligna, de 38 anos, afro-brasileiro, né? Afro-americano, engraçado, né? Paciente negro, desculpe, vou passar aqui de novo, sem comorbidades, mais um paciente com 210 por 120, papiledema, ou seja, lesão de órgão-alvo, creatinina de 2, ureia de 90, já tinha alteração renal, uma hipertensão maligna acelerada. Em uso disso tudo aí, hidralazina, hidroclorotiazida, losartana, carvedilol, amlodipina, espironolactona, olha só, não foi usada por conta da função renal, mas pelo menos 5, 6 classes de remédio em doses toleradas e máximas. Ele retornou depois de um mês, e olha só, a pressão não mexeu quase nada. Fez uma ressonância, teve uma alteração de consciência e tinha um AVC. Né? O ecocardiograma, olha só que interessante, uma massa indexada de 244 gramas por metro quadrado, uma hipertrofia muito importante, sem alterações nas artérias renais. Foi feita a denervação dele, houve uma redução progressiva da medicação e, interessante, uma diminuição da massa do ventrículo esquerdo, ou seja, de 250 para 160. Isso em 6 meses, isso aí é a diminuição da lesão de órgão-alvo, você tem diminuição dos eventos cardiovasculares com isso. Então, o que se aprendeu com isso? Aprendeu que esse foi o primeiro caso de hipertensão conhecido, isso é no mundo, tá? Em fase aguda do AVC isquêmico, e que houve redução de lesão em órgão-alvo. Em resumo, esses 2 casos, os pacientes eram jovens, hipertensão primária combinada extremamente elevada, ou seja, sistólica e diastólica, refratária, 5 a 7 medicamentos, podíamos mudar aqui, né? Difícil controle, lesão de órgão-alvo, tinha AVC, tinha hipertensão ventricular esquerdo, tinha retinopatia, elevado risco cardiovascular. Então, basicamente, os fenótipos para tratamento dessa entidade, quem você levaria para tratamento por denervação renal? O paciente hipertenso jovem hiperadrenérgico? Sim. O gordinho metabólico? Sim. O idoso vascular, que é mais por
aterosclerose, a hipertensão dele, ele vai reagir menos, mas ele ainda assim reage. Então, basicamente, os preditores de resposta à denervação renal, basicamente, à esquerda a gente tem a atividade simpática, lembre-se da apneia do sono, aumento do ritmo cardíaco, aumento da atividade da renina plasmática e aumento da pressão noturna. Se você tem hipertensão, aumento da hipertensão mais no idoso por rigidez arterial, você tem diminuição, você tem aumento no VOP, né, que é a velocidade de onda de pulso, você tem, enfim, várias situações de hipertensão por aterosclerose, mas o maior preditor é esse aqui, é aumento da pressão arterial sistólica e diastólica combinada antes da intervenção. Esse é o principal fator preditor de resposta à denervação. E, basicamente, para terminar, mostrando que isso aqui é um estudo colombiano de 2012, mostrando que a denervação, mesmo no catéter anterior spiral, ele era custo-efetivo. Isso aqui é o mercado na Alemanha. O mercado, hoje em dia, está crescendo. Aqui está 116 milhões, mas o mercado 2022 está em 140 milhões e está projetado para 2026 de $1 bilhão, com um aumento de 40% anual. Você não tem qualquer investimento que se faça em termos financeiros que vai te dar 40% ao ano. E só para falar para vocês, ter uma ideia de que o budget da Medtronic em relação à denervação é maior que o budget da TAV. Então, a previsão é que, com a entrada do procedimento nas diretrizes americanas, você vai ter uma explosão do uso da aplicação da denervação renal. Então, como nós não sabemos ainda quem vai responder, você trata todas as causas possíveis de hipertensão secundária. Lembre-se da apneia obstrutiva do sono, eu estou insistindo muito nisso aqui, porque isso é muito esquecido, né? Para evitar pacientes muito idosos, hipertensão sistólica elevada. Disfunção renal, é melhor você começar sem um caso de disfunção renal, vamos começar um caso com clírice normal. A anatomia inadequada não deve ser aplicada. Selecionando pacientes jovens com hipertensão combinada basal elevada, paciente hiperadrenético, e tolerância medicamentosa e opção do paciente, está no azul clarinho, porque ainda não está muito definido. E a mensagem que eu tenho para casa para vocês é que a denervação simpática renal funciona, é seguro e custo-efetivo, como eu mostrei para vocês. Que esse estudo, Spiral Off Match Pivotal, é o primeiro estudo positivo, randomizado contra grupo falso. Ele é o primeiro com significância estatística, né? Ele vai levar novamente as diretrizes com um OMED que está chegando aí, deve vir parte dele no TCT mês que vem. Selecionando bem seu paciente leva em torno de 2 meses, é uma terapia adjunta. A gente sempre tem que falar para o clínico que nós vamos ajudá-lo a fazer o tratamento do paciente dele, dando um remédio uma vez na vida e que não precisa da aderência, né? Denervar muito é a ordem. Então, basicamente, a denervação já tem evidências robustas para sua aplicabilidade, ela é segura e eficaz por longo tempo, é uma terapia adjunta e equivale a 2 drogas e é independente da aderência. E qual o candidato ideal 2022? É um paciente jovem, com hipertensão arterial combinada elevada, em uso de várias classes de antihipertensivo e com alto risco cardiovascular. Aqui é basicamente os dados. Isso aqui eu apresentei no congresso da SBHC em Belo Horizonte, mês passado. Já está um pouquinho mais do que isso, mas está em torno de 98, quase 100 procedimentos. E aqui a gente vê a região centro-oeste com 3 casos. Gente, aí, ó, vamos trabalhar, hein? Eu vou aí a hora que vocês quiserem, tá? Então, aqui está mais para o Sudeste e Nordeste, que está liderando o Brasil. O Sul está com poucos casos, Centro-Oeste e Norte estão com um pouquinho, né? Eu acho que não falta paciente hipertenso que pode ser ajudado aí. Todo mundo tem um paciente que não sabe o que vai fazer com ele, né? Paciente que você está trocando 6 por meia dúzia. É esse paciente que vai se beneficiar por enquanto, né? Os casos são judicializados. O que eu estou apresentando para vocês são uns papéis aqui, uns papers. Esse aqui eu ajudei a fazer. Todos eles estão aqui, se você pegar esse QR Code, você abre todos eles, você tem esses dois posicionamentos
da europeia e da americana estão aqui, e aqui tem um guia para denervação renal com uma maneira de pedir, né? Você pode copiar e colar, e tem os códigos todos, TUS, para você fazer o pedido, a maneira que você fazer. Infelizmente, hoje em dia, isso é judicializado. Vamos ver se, com a mudança de diretriz de rol da ANS, com o tempo isso vai levar ainda para acontecer, né? E, basicamente, aqui eu agradeço a audiência de vocês, estou à disposição. Aqui está um QR Code com meus dados. Fiquem à vontade de se contactar comigo, me ligar, escrever. Eu mando para vocês se vocês quiserem todos os dados para como se pede e o que pedir em termos de exames de laboratório, enfim. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Excelente, Valério. Muito bom. Deu uma verdadeira viagem aí na denervação, desde os seus conceitos mais básicos, a história clínica, parte clínica, técnica também, né? Todas as perguntas que eu fui anotando aqui, você foi respondendo aí quanto tempo dura, em torno de 60 minutos, 2 meses para preparar o paciente, se dói, dói, então tem que preparar mesmo. Pré e pós-operatório, você falou, acesso femoral, taxa de sucesso é em torno de 65%, 75%, complicações baixas. Falou da questão... Esse 65 isso é de um estudo especificamente, Maurício. É de um estudo que é o Radiance of Med. Então, eu não falei, isso aí é mais do ultrassom. É só para mostrar como tem pacientes que funcionam, mesmo tratando, eles escapam, né? Como qualquer terapia, né? Vimos que as artérias renais ateroscleróticas do idoso, o resultado pode ser pior, mais difícil de manipular, né? Do ponto de vista clínico, deu para perceber que o resultado é bastante duradouro, os resultados têm mostrado que ele permanece, né? Naqueles que responderam, ele mantém. Falou bastante de como iniciar o programa também, a parte técnica, eu não vou me deter aqui agora, sobre o material, etc., mais com os hemodinamicistas. E, pessoal, eu abro para perguntas agora aí da nossa turma. Quem gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar, aproveitar aí o conhecimento profundo do Dr. Valério nesse tema aí. Podem falar, não existe bobagem nisso aí, não. Não existe bobagem. Eu procurei responder tudo que eu fui pegando todas as apresentações de tudo que me perguntavam, eu fui colocando. Então, essa é a apresentação mais completa que eu já fiz realmente. Realmente. Dos 9 anos que eu trabalho com isso e que eu vivo isso, né? Fernando, Adriano, querem fazer alguma pergunta? Eu quero. Vamos lá. Doutor Valério? Oi. Bom dia, doutor Valério. Fernando, hemodinamicista, colega do senhor também. Tudo bem, Fernando? Doutor Valério, eu queria saber com o senhor se o senhor tem feito de rotina a aferição da atividade da renina plasmática dos pacientes. Honestamente, não. Não? Não. Mas a gente puder fazer, melhor. Mas eu não tenho feito, não. Vou te explicar por quê, basicamente. Meu centro, Fernando, eu estou comprando os catéteres, né? Que eu imagino, eu espero que compre, porque eu consegui fazer o catmate do Spiral através do meu serviço. Então, eu tenho o catmate, mas é tão enrolado lá em termos da compra do material, entendeu? Então, o catmate é um código que serve para você comprar pelos órgãos públicos. É um código do dispositivo, né? Mas eu não tenho ainda o programa feito. Então, o que eu trabalho muito mais fazendo proctoria do que com o meu programa. No meu programa, eu vou incluir a atividade da renina plasmática, mas eu não tenho ainda, honestamente, eu não tenho. Se você tem um centro, eu acho que seria interessante fazer, mas eu vou, por exemplo, tem um caso para fazer, vamos lá fazer, eu vejo o basicão do paciente. Atingiu aquilo, ok, vamos fazer, esse paciente está adequado
para tratar, mas eu não tenho feito. Isso é andar de literatura. Literatura e de um estudo, tá? Do Pivotal of Med, esse grandão, 311 pacientes. Então, são dados que vão se coletando aqui. Na verdade, o que a gente... o bom desse papo depois de uma apresentação é o que é a vida real mesmo, né? A gente fica... Eu acho que existe uma tentativa de provar realmente que, como a gente não tem uma diretriz é tão infeliz para a gente, é quase classe 3, né? E a brasileira nem número dá, ela diz assim, não faça. Então, ficam somando pontinhos daqui, pontinho dali, a questão da frequência cardíaca, a questão da atividade plasmática da renina, são basicamente situações intuitivas que a gente sabe que vão beneficiar aquele paciente que vai ter uma hipertensão sistólica combinada, sistólica diastólica, hipertensão combinada alta, são esses pacientes aí, esses pacientes são todos esses que têm frequência cardíaca alta, atividade plasmática renina alta, mas eu não tenho feito isso porque eu não tenho um programa ainda estabelecido. Eu tenho um programa, mas eu não tenho material, eu não tenho o catéter. Estou esperando comprar. Uma queixa no meu hospital é que muda diretor a cada 6 meses. Então, muda diretor, muda o setor de compra. Muda o setor de compra, você fica desesperado, né? Diz assim, com quem que eu falo agora, né? Então, basicamente, eu acho que, por exemplo, se vocês tiverem a ideia de montar um centro, bota isso como um critério de seleção de paciente, um critério na bioquímica, né? Não, Basicamente, honestamente, essa é a minha resposta. é porque é um procedimento ainda muito caro, né, doutor Valério? O custo do catéter, o custo desse paciente ainda é alto. E como a gente consegue o via judicial, que ainda é complicado? Não, caro sim, para a pessoa pagar, particular, né? Sim, o problema, e provavelmente vai ser o nosso primeiro paciente, deve ser um paciente que vai arcar com isso. E assim, eu acho que é uma maneira que a gente tem como tentar prever se esse paciente realmente vai responder ou não. Olha, você vai prever, eu te digo, não é só com esse exame, esse é um detalhe, né? E vale a pena fazer? Vale, porque está lá um critério, né? Os caras que estão falando, né? A gente só replica, né? Eu sou um replicador, né? Sou um pesquisador, gostaria mais de ser mais do que apenas um falador. Isso tudo eu monto a apresentação, mas eu vou fazer e eu vou replicar a técnica. A técnica eu sei, mas um acompanhamento de um grupo de pacientes eu não tenho ainda como meu. Tentei fazer até através desses pacientes de proctoring, mas eu não consegui retorno de dados de colega. É muito complicado, cada um tem uma vida enrolada, né? Você imagina ficar pedindo, enchendo a paciência de colega, me diz aí quanto é que foi a massa do ventrículo esquerdo em 6 meses. Não, tem que ter o meu programa, cada um tem que ter o seu, na verdade, né? Enfim, um banco de dados de um registro brasileiro, tentei montar, estou até tentando montar pela SBHCI, vamos ver o que dá, entendeu? Mas, se você somar todos os dados que você tem possibilidade de evidência clínica, vou dizer assim para você, até 6 meses atrás, o meu slide de laboratório era um X desse tamanho, vermelho, assim, não mostra coisa alguma. Agora já tem atividade da renina plasmática, tudo bem, é um dado, né? Em relação a custo, eu já fiz apresentação para a Petrobras, para a Sul América. Petrobras, olha só, você imagina um paciente hipertenso de difícil controle que vai para uma plataforma a 200 quilômetros da costa, no Brasil, e tem um AVC ali. Quanto vai custar isso aí? Entendeu? Então, olha só, é muito simples eles entenderem que o custo do tratamento com catéter, quanto é que está isso aí? R$40 mil. Isso vai baixar. E isso, com negociação, você chega mais baixo, não tem a menor dúvida. Vai comprar em quantidade, você vai comprar mais baixo. O resto é cateter guia, R$300, corda guia que você tem aí no teu serviço, e mais nada. Se você puder botar um oclusor arterial, ok, vale a pena, porque à noite você pode ter tanto pico hipertensivo quanto você reduzir a pressão
muito mais, se tiver um pico, tiver um oclusor arterial, você tá safo ali. Mas, normalmente, também não se usa oclusor. Ou seja, é o catéter em si que está caro, mas ele não vai ficar caro. Principalmente também porque outros equipamentos, outros dispositivos deverão chegar aí na concorrência, né? O próprio ultrassom. Você tem, a gente não está falando de Índia e de China aqui, né? Que tem aí também, que vão aparecer. Né? Índia e China vão ser protagonistas do nossos estentes em SUS, porque esse grito todo que está se dando em relação a todas as companhias que a gente usa hoje em dia, que são basicamente americanas e europeias. Mas eles vão chegar com custo lá embaixo, como já chegaram com os estentes, e vão chegar certamente com dispositivo para tratamento de hipertensão de difícil controle, porque não são bobos. Valério, eu sei que o horário está bastante adiantado aqui do combinado, estamos tomando seu tempo aí, mas realmente foi muito abrangente. É um prazer. Eu não posso deixar de te perguntar, assim, um minuto sobre a denervação na insuficiência cardíaca. Como é que você... O que temos de novo aí? Belíssimo. Aqui, hoje em dia, a insuficiência cardíaca ela é interessante porque ela é multifatorial também, né? Assim como a hipertensão, né? Mas você não tem muito estudo em insuficiência cardíaca, não. Estudos randomizados, você tem um grande estudo com 30 por 30 pacientes randomizados para cada lado em relação à denervação e grupo controle medicamentoso. Você tem hoje em dia medicamentos para hipertensão, para insuficiência cardíaca que estão realmente demonstrando uma importância muito grande de ter sacubitril valsartana, que você praticamente tira paciente de fila de transplante com essa medicação, fora outros, né? Não é a minha especialidade. Mas é um campo assim, a ser investigado. Eu mesmo tenho um interesse muito grande em em fazer trabalho com ciência cardíaca. Na verdade, o que eu vejo para mim de mais possível é tratar o paciente com insuficiência renal, pelo grupo de pacientes que eu tenho no hospital onde eu trabalho e até com um trabalho junto com o Gustavo Ramalho, Juiz de Fora, que nós estamos elaborando um estudo com insuficiência renal crônica. Né? Mas eu não tenho muito a te dizer em insuficiência cardíaca, não. Mas em insuficiência cardíaca, por exemplo, numa fase avançada, você tem um estímulo simpático muito grande e que acaba levando a espiral negativa, né, da função cardíaca. E você poderia, de alguma maneira, interromper esse espiral negativo. Mas eu não tenho muito detalhe para falar para você, não. Assim como você tem também tratamento combinado para a fibrilação atrial. Você viu que no grupo lá do GSR, do registro, grupo com fibrilação atrial, e você tem estudos também, como alguns estudos com diminuição da frequência de retorno de fibrilação atrial pós-ablação, se você faz junto com denervação. E um trabalho pioneiro, que a gente tem que citar, do Rodolfo Steik, de 2015, você tem em tempestade elétrica pós-desfibrilador implantável, você fazendo a denervação, você tem uma redução, praticamente vai a zero a carga de disparos do desfibrilador com 6 meses após, em um mês mesmo após a denervação, com 6 meses zerava, isso em 15 pacientes em 2015. Então, o Rodolfo é o nosso mentor, assim, é o cara que tem a maior experiência aqui no Brasil e é o cara que eu respeito absurdamente. E esse trabalho é um trabalho que foi publicado no JACC, de 2015. Ou seja, é uma área, a denervação, entra em tudo que você tem atuação do simpático, e atuação do simpático é em tudo no mundo, né? Em tudo no nosso corpo. Inclusive, aí eu vou avançar, estou deixando, eu vou avançar. E, inclusive, no fígado, é interessante,
Você tem denervação de fígado, denervação de artéria pulmonar, ou hipertensão arterial pulmonar grave. Então, olha só, o tema é absurdamente extenso. Eu não quis sair da hipertensão de difícil controle, não me preparei para conversar sobre isso, não estudei nada sobre isso, mas só dando uns pitaquinhos, porque o troço é muito amplo. Tá? Agora, só fiquem devendo, só estão me devendo um caso para eu comer um churrasco de peixe aí, porque eu não como carne, então eu vou comer um churrasco de peixe aí em Goiânia com vocês. Vai ser um maior prazer. Vamos trabalhar isso sim. A gente já conversou várias vezes, já tentamos e não conseguimos, mas não desanimamos, né? Acho que agora Claro a que gente não. precisava bater esse papo aqui para dar uma estimulada na turma assim, mas vamos sim, vai ser um maior prazer te receber aqui. E, de novo, obrigado aí pelo seu tempo, pela disposição, pela clareza aí. E vamos em frente. Prazerzão ter você conosco aqui, Valério. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valério. Muito obrigada, viu? Estou à disposição de vocês. Tá? Um grande abraço. Obrigada. Um ótimo dia, ótima semana, Valério. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.